Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 561. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que apresenta o podcast Falando no Diabo desde 2019, o podcast que tá lá com o pessoal do site do Boca do Inferno, também fez parte da curadoria do Cine Fantasy, ainda fala de feminismo no Spill the Beans e de ciclismo no Beco da Bike. É a querida Silvana Pérez, está de volta ao Cinemação, minha gente. Oi, Rafa, obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui de novo para falar, de um dos meus maiores medos quando eu assisto um filme, que é se algo ruim vai acontecer com o gato. Ah, sim, com o bichinho, né, Sil? Colocou bichinho em criança, é uma sacanagem. Pode morrer quem for, até criança, Rafa. Mas os bichos, ó. Os bichos não dá realmente. Aí mexe num lugar muito específico, assim, é difícil realmente controlar. Tem toda a razão. E pra fechar essa mesa aqui, tem a minha parceira, colunista aqui no Cinemação, roteirista e curadora, pesquisa negritude, mulher e horror no audiovisual. Tem o seu canal lá no YouTube, produz também muito conteúdo legal no Instagram, a grande Carissa Vieira. Oiê! Ai, olha... Eu tô com a Sil, viu? Esse filme, quando eu terminei, eu só queria voltar pra casa e abraçar meu gato, porque eu só pensava, será que o Will ia sobreviver a um ataque alienígena? Sabe? Não quero pensar nisso, de verdade. Não fiquei bem, tá? Ele mia, cara, porque se ele mia já é um problema. Gente, esse gato é meu, o gato pega a personalidade do humano. Você acha que esse gato é quieto, gente? Mia pra tudo, meu Deus. Aí ele é conversador. Ele é conversador, gente. Então ele não ia fazer silêncio. Ele ia ver aquele monte de coisa. Ele já ia me assustado, porque ele morre de medo de tudo. Ai, então, assim, Deus. ele já ia ficar olhando pra mim, querendo que eu protegesse ele. Então, assim, morria eu e o gato. Exatamente, é isso. Muito bem, meus amigos, olha só, chegou nos cinemas, no dia 27 de junho de 2024, o filme Um Lugar Silencioso, dia 1, terceiro filme da franquia Um Lugar Silencioso, o primeiro longe daquela batuta ali do John Krasinski e da Emily Blunt. Agora a gente vai ver um filme que vai contar como foram os primeiros dias de um mundo apocalíptico que foi apresentado pra gente lá em 2018, dessa vez pela ótica da Sam, que é vivida pela Lupita Nyong'o. Hoje eu, a Sil, a Ká, vamos bater um papo aqui sobre Um Lugar Silencioso dia 1. A gente vai falar, como que esse filme se encaixa, se posiciona aí dentro desse universo do Lugar Silencioso, quais que são as novidades, os problemas desse filme, e vamos discutir vários outros pontos. Por isso, se você já conhece o Cinemação, já sabe que vamos dar spoiler. Por isso, siga por sua conta e risco aqui com a gente. Se você não se importar com spoiler, pode ficar aqui, a gente vai ter muita coisa para discutir. Mas se você se importar, pula esse episódio, tem vários outros episódios. Vai lá no podcast da Sil, vai lá no Instagram da Cavo, vai estudar audiovisual com essas meninas aqui e depois você volta, vai ouvir outro episódio, não tem problema nenhum. É isso, vamos bater esse papo então agora no segundo ato desse podcast. You can't have a cat in here. It's a service cat.
Chegava aos cinemas no dia 27 de junho de 2024 o filme Um Lugar Silencioso Dia 1, filme escrito e dirigido por Michael Sarnoski. O Michael Sarnoski é um diretor novo que já tinha feito alguns curtas e dirigiu também algumas séries de TV, mas que estreou como diretor num longa chamado Pig, A Vingança, que é um filme de 2021 estrelado pelo Nicolas Cage. Um Lugar Silencioso Dia 1 é o segundo longa do diretor. O filme foi feito com 67 milhões de dólares e até o momento já arrecadou mais de 180 milhões de dólares ao redor do mundo. Aqui nós conhecemos a Sam, uma mulher que está acostumada aos ruídos de Nova York e ela está lutando contra um câncer terminal. Desesperançosa, ela é convidada a sair da clínica que ela mora para ir até a cidade para tentar se divertir um pouco. Motivada a comer uma pizza, Sam aceita o convite. No entanto, em meio ao passeio, a cidade é atacada por criaturas alienígenas e ela começa a ver Nova York sofrer um massacre. Agora Sam precisa seguir seus instintos de sobrevivência e tentar seguir em frente. É quando ela conhece o Eric, que lhe ajudará a buscar a tão sonhada pizza, um sonho simples em meio a um caos que está instaurado. Um Lugar Silencioso Dia 1 conta com a música do Alexis Grapsas, que trabalhou também em Pig e em algumas outras séries de TV. O diretor de fotografia é o Pat Scola, que é um cara que também esteve lá em Pig, quer dizer, a gente começa a ver aqui que o Michael Sarnoski trouxe algumas pessoas, né, que tinham trabalhado com ele, que puderam continuar, né, exercendo ali suas funções, né, junto com ele. O filme é editado pelo Andrew Moldschin, que é um editor experiente. Ele tinha feito inclusive Chocolate lá em 2000, Lembranças, que é um filme de 2010, entre outros filmes, e também conta com Gregory Plotkin, que é um editor que fez Corra, de 2017, né? E A Noite do Jogo, de 2018, que é um filme de aventura. Enfim, esses dois editores, né, compondo aí a parte de montagem do filme. A mixagem do filme fica por conta de uma equipe de mais de 19 pessoas, sendo que eles foram supervisionados pelo Lee Sullivan, que fez Vidro em 2019 e Crime Sem Saída de 2019 também. Então é um editor de som, né, um mixador muito bom também. No elenco a gente pode citar a Lupita Nyong'o, né, que é a grande atriz, a estrela do filme, ela que fez 12 anos de escravidão de 2013, Nós de 2019, Pantera Negra em 2018, enfim, ela fez vários filmes. Aqui ela vive a Samira ou Sam, né, a personagem principal. Temos também o Joseph Quinn, que fez a sua estreia lá em Stranger Things, como o Ed, né, aquele guitarrista roqueiro lá do Stranger Things. Aqui ele vive o Eric. Temos ainda a participação do Alex Wolff, que fez Hereditário em 2018 e Tempo em 2021. Aqui ele faz o enfermeiro Ruben. E temos também o Djimon Housen, que fez Diamante de Sangue lá em 2006, Amistade 97, fez vários outros filmes. Aqui ele faz o Henry, que é o pai de uma família, um papel mais secundário. Bom, lá em Um Lugar Silencioso Parte 2, o filme de 2020, a gente já tinha tido uma ideia do que era o dia 1, porque ele já conta um pouquinho ali como é que tinha sido esse dia 1, só que no interior, né, numa cidadezinha menor e tudo mais. Então a gente já tinha visto que como, né, foi o caos daquilo. E aí aqui a gente tem um título que é um pouco mais abrangente, porque ele só tá falando dia 1, então a gente entende que ele vai contar ali como que foi, né, esse primeiro dia e tudo mais. Em um outro ambiente, quer dizer, a gente tá em Nova York, uma das cidades mais populosas e barulhentas do mundo, como o próprio filme, né, se propõe a contar pra gente logo no começo. E apesar da gente ter um título abrangente, uma cidade grande, muito barulho e tudo mais, vocês concordam que talvez esse seja, dos 3 filmes, o mais intimista que a gente tem? Eu concordo. Sim, certamente. Por mais que, né, eu vou dizer que eu esperava que não fosse, porque se passa em uma cidade gigante, né? E mesmo assim eles conseguem, o Michael Sarnoski, né, opta, né, por acompanhar uma jornada de apenas uma pessoa, né, depois serão 2 e o gato, então fica, sim, total, muito intimista. Para mim foi muito interessante observar na minha sessão como
foi ficando realmente tudo extremamente silencioso, sabe? Extremamente. Ele é mais silencioso, pelo menos eu tive essa impressão, do que os outros filmes. Óbvio, quando tem barulho, é muito barulho, mas eu sinto que ele tem grandes momentos de extremo silêncio e que parece que a gente vai embarcando nisso, sabe? Então, como a gente tem uma personagem que tá, de fato, numa jornada muito intimista e que, por causa do que tá acontecendo, também, eu acho que a coisa acaba ficando ainda mais, sabe? Porque é isso, assim, ela já tá morrendo, sabe? É muito interessante isso, a gente para e pensa que aquela personagem, ela tá lutando pela própria vida, mas, assim, ela já está morrendo. Então ela tem outras prioridades do que simplesmente sobreviver àquele ataque. Então eu acho que isso faz parte desse processo. Quando você diz assim, esse filme é mais intimista, eu acho que sim, porque é muito também da jornada dela. Da jornada, inclusive, de aceitação da própria mortalidade. Eu até acho, Ká, que ele tem esse... Eu também acho que ele é o filme mais intimista dos três. Apesar da gente ter, nos dois primeiros, uma história que anda de mão dada, né, com uma família, e a gente, né, acaba fazendo parte daquela família e vive aquelas dores e tudo mais e tal. Mas aqui, como a gente tem uma personagem só e a gente acaba, né, acompanhando ela e entendendo justamente disso, essa questão da finitude mesmo, né? E como ela tenta se apegar a pequenos desejos ali para tentar seguir em frente, assim. Então eu acho isso muito legal. Só que tem para mim uma questão que isso torna também o filme muito episódico, sabe? Tipo, ele apesar dele ter esse aspecto de a gente tá junto com ela e entender tudo isso, eu achava que a gente ia mergulhar em algumas questões que talvez, sei lá, seja respondida em outros filmes, porque o que esse filme mostrou pra mim é que ele dá liberdade para os diretores e tudo mais de explorar histórias avulsas e podem ser em qualquer lugar, né? A gente pode ter um lugar silencioso México, sabe? Espanha. O filtro sépia. Nossa, real. Eu acho que o título Dia 1 eu já achei um pouco uma pegadinha, porque ele se passa mais nos dias 2, 3 ali, né? E eu esperava também que... Porque, assim, rola essa invasão ali no começo, só que aí a Samira desmaia, e quando ela acorda, todo mundo já sabe que é pra ficar quieto, sabe? Tem os helicópteros passando e falando, vocês têm que ficar quieto. Eu queria saber como que se deu isso, sabe? Como que eles souberam o que aconteceu nesse meio tempo ali, né? Eu tava esperando um pouco mais de desenvolvimento no quesito alienígenas, né? Mas é isso, são escolhas, né? E foi tomado outro caminho, assim, né? Até porque nesse sentido, tipo, a gente tá numa cidade super caótica, cheia de gente e tal. Até essa coisa de descobrir que o bicho entende o silêncio, né, que assim, que precisa ser feito o silêncio, talvez fosse mais complicado entender justamente pelo ambiente que a gente tá. É curioso, porque é um problema que eu tenho muito mais com o filme 2 do que com esse. Porque, na verdade, o próprio personagem do Krasinski, ele, do nada, no filme 2, ele simplesmente percebe que, e tipo, não faz o menor sentido ele começar a dizer pra filha, no início do filme, pra ela ficar em silêncio. Não teve nada que tenha acontecido que tenha mostrado isso pra ele. Eu acho que até faz mais sentido num caos tipo de Nova York, que as autoridades percebam, do que naquela situação ali Só que é isso, tudo levaria um tempo. Eu acho que esses filmes, pra lógica do dia 1, exigem uma suspensão de descrença bem grande, porque não faz sentido que as pessoas percebam que existe o silêncio. É uma coisa que eu compro, eu deixo pra lá. No segundo filme me incomoda bastante, porque eu acho que não tem suspensão de descrença, sabe? Não aconteceu nada pra ninguém perceber que o bicho ataca no barulho e o personagem do Krasinski o tempo todo mandando a filha fazer silêncio. Não faz sentido. Não faz, né? Nesse, com o corte que ela acorda e já tem, enfim, os helicópteros passando,
por mais que seja bastante da nossa suspensão de descrença, existe algo, sabe? É como se as autoridades tivessem percebido. E, enfim, a gente pode pensar em várias suposições aí, até a CIA ter um arquivo desses alienígenas e conhecer como funciona o país deles, sei lá, sabe? Tem uma infinidade de possibilidades. E eu consigo comprar mais do que simplesmente um ser humano do nada, sozinho, perceber que vamos todos fazer silêncio e vamos sobreviver. Então, assim, eu acho que, de fato, é um filme episódico. E eu acho que ele responde muito pouco, mas eu acho que existe toda uma coisa que aí também é um problema do mercado, mas é que criaram uma franquia com possibilidades infinitas até. Infinitas. Quer dizer, nada é infinito, né? Mas enfim, que pode ser desdobrada de várias formas. Então a gente pode, como disse o Rafa, ter história no México, ter história no Brasil, ter história na China, e aí começar a contar histórias individuais das pessoas. E aí eu acho que as histórias acabam funcionando mais do que algo que é muito próprio dos dois primeiros filmes, que é a questão única e exclusiva da sobrevivência daquele grupo e, sabe, daquela família e o quanto eles querem se salvar e talvez salvar outras pessoas, sabe? Eu acho que a partir desse filme a lógica é mais, assim, é sobre as jornadas individuais. Eu concordo com você, Kai. Inclusive, eu acho que aqui, além de tudo isso que a gente está falando, eu acho que aqui, não sei se vocês que são as especialistas aqui em horror e tudo mais, mas esse filme eu acho que ele se encaixa muito mais como um filme um drama do que um terror, né? E é engraçado porque é um filme que ele tem um orçamento maior, é mostrado mais vezes, né, o monstro e tudo mais, mas como ele tá muito focado nessa questão dessa jornada, nesse desenvolvimento desses personagens ali e tal, e é um filme mais intimista, ele tem uma questão de drama que envolve ele que é diferente, por exemplo, do primeiro. O primeiro tem uma coisa meio sombria ali por trás, uma tensão que se mantém meio constante, assim, né, que a gente fica meio preso. E aqui ele tem essa questão mais dramática mesmo, inclusive pela própria situação, né, dos dois personagens, né. Eu senti bem menos o terror nesse, e até porque... Bom, em uma cidade tão grande, pelo menos nesse começo, assim, né, do apocalipse, vai ter mais lugares para se esconder, sabe? Acho que as pessoas vão conseguir mais recursos ali, enquanto ainda, sei lá, imagino que passando um tempo tudo vai ser saqueado, enfim. Mas nesse começo ainda dá para, né, ir nos lugares, se abastecer, enfim. Então eu senti, sim, menos essa tensão, assim, né? Dava para... Tem momentos, né? Também uns sustinhos lá que eu achei que ficaram meio perdidos, mas a atenção que eu senti assim no primeiro realmente não se repete aqui, e o drama foi mais forte, mesmo um pouco de ação ali, né? Principalmente no começo, mas mais o drama mesmo. Eu considero ainda um filme de horror por conta dos monstros e tal, mas eu acho que é um horror é um horror dramático, né? Eu acho que foca mais mesmo nessa jornada da personagem, e não só dela, depois a gente vai ter o outro personagem também, e na conexão entre eles, sabe? E o gato. E o gato. Teve o Messi no ano passado, no Anatomia de uma Queda. Agora a gente tem... São 2 gatos, inclusive, que fazem o gatinho. Mas eu acho que o prêmio de melhor animal do ano já pode ser dessa dupla. E, assim, eu voto no prêmio de melhor ator coadjuvante, porque eu acho que o bicho, ele tem um grande potencial de interpretação, sabe? Assim. Ele tem técnica.
Aliás, ele Com começa a certeza. desmistificar um pouco do lance do gato na coleira, que tem pessoas que são contra, e ele coloca isso em tela e mostra que não, gente, dá pra ter gato na coleira sim, e esse gato aí, ele ficou muito à vontade, inclusive, ali, né, com a coleirinha dele. Ah, tem várias pessoas que passeiam com os gatos, inclusive. Não, o que eu achei incrível, além dele ser mudo, né? Mas quando ele não tá na coleira, eu depois de um tempo, eu fiquei tranquila, porque não importa aonde os outros personagens estão, ele sempre volta, ele sempre acha o caminho de volta a qualquer ponto da cidade, assim. Então eu já tava tipo, não, Sussa, esse gato sumiu, daqui a pouco ele aparece de novo. Tá de boa. Eu entrei nessa também, assim, porque no início eu tava, cadê o gato? Cadê o gato? O gato morreu. Eu não acredito que eu vim assistir esse filme, que eu tinha visto toda a história da Lupita Nyong'o com o gato, pro gato tá só no início do filme, na primeira explosão ele morreu. Eu já tava assim, revoltada. Daqui a pouco o gato aparece. Aí eu comecei a perceber que o gato realmente, ele era um gato... Tudo bem, tem essa história, não sei se vocês sabem, se o gato ele vê um lugar uma vez, ele lembra. Eu acho fascinante. Uhum. Mas tem isso, que o gato, ele realmente ele vai lembrar do lugar se ele tiver feito aquele caminho uma vez, se ele tiver visto aquele lugar uma vez. Mas, assim, nossa, viva o olfato desse bicho e a conexão dele com a humana dele, porque ele sempre volta pra ela. Ele ainda vai buscar o novo humano dele. Exato. E tem aquela parte que o Eric começa a ir, depois da farmácia ali, que o gato sai correndo, daí o Eric começa a ir atrás dele, e eu tava tipo, não, deixa, volta lá onde você tem que voltar aqui. Isso, e olha, eu já tive vários gatos na minha vida, e eu moro num lugar que inclusive eles ficam soltos, né? Gente, é impressionante isso mesmo, eles têm essas rotinas, eles voltam e, sabe, aí você tem o horário de dormir, ele sabe o horário de dormir, então ele já sabe que tem que ir lá pro quartinho dele e tal, isso é tão demais, os gatos. E assim, até isso, né, que a gente tava falando no começo, que tem, né, esse ataque e tudo mais, e ele some, e realmente só o fato da gente ter uma personagem que já tá hiper fragilizada, e aí ela tem o bicho dela ali, que ela inclusive fala no momento, né, que é um gato de apoio e tudo mais, e aí ela, de repente ele some no começo, a gente fica meio, caraca, cadê o gato? A gente já cria uma conexão com o gato com 5, 15 minutos de filme, a gente já tá preocupado com o gato. É imediato, pois é. Prova de que eles são incríveis. São incríveis. São incríveis. Aliás, não tem como desassociar essa primeira cena, né? Quando a gente tem ela dentro do ônibus e aí a explosão e tudo mais, ao 11 de setembro, né? Que a gente, né? Assim, a gente tá no ambiente, tá em Nova York, tem essa questão da cidade ter esse peso, esse sofrimento, né, que carrega com ela, e tem uma foto, inclusive, muito marcante da época, que era isso, era uma mulher saindo do meio da fumaça completamente branca, por causa da poeira, e aqui o Michael Sarnowski, que é o diretor, ele faz isso, né, ele reconstrói muitas vezes essa questão, e aí essa questão também da destruição, desse medo coletivo e tal, ele encaixa muito bem com Nova York, primeiro, porque a gente já viu várias vezes Nova York sendo atacada por alienígenas e guerras e tudo mais. Nova York já foi palco de tudo que é tipo de atrocidade já aconteceu, né, dentro do mundo cinematográfico, tá lá Nova York. Então ela já tem a gente já tem uma memória cinematográfica histórica dessa cidade passando por tudo isso. Mas existe também agora esse fator histórico real, né, do que aconteceu. Então a gente faz realmente essa conexão. E aí logo no começo, quando a gente tem toda essa questão da cidade começar a ser atacada, e aí entra essa questão que a Sil até pontuou, que é de ela desmaiar, né? A Sam desmaia e aí quando ela acorda o pessoal já entendeu as regras ali do jogo, né? Como que aquilo ali vai funcionar. Tem alguns momentos que essa edição às vezes me incomoda por isso, sabe?
às vezes ele corta cenas em alguns momentos que eu falo assim, gente, me dá um pouco mais de tempo, porque eu acho que o filme, ele funciona muito bem quando ele dá esses respiros mais longos, assim, sabe? Ele deixa a gente ver o cenário, aquela coisa mais íntima mesmo com aqueles personagens, tudo que tá acontecendo, a coisa vai se desenvolvendo, a gente vai entrando dentro daquela tensão. Quando ele faz uns cortes um pouco mais rápidos, assim, ele às vezes corta a tensão. Pra mim, um exemplo muito claro disso é a cena em que o Eric chega ali naquele ninho, né, que tem aquele monte de ovo, e aí ele vai atrás do gato pra salvar o gato, aparece aquele bicho lá que é muito maior do que os outros e tal, aí cria-se toda aquela tensão e tal, ele pega o gato, abraça o gato, corta a cena e ele tá do lado da Lupita dando o remédio pra ela. Eu fiquei, caraca, como que ele saiu daquele negócio ali, daquele ninho, sabe, assim? Ficou uma sensação de que não sabiam pra onde ir, e aí falaram, pula, né? Pula. Deixa as pessoas imaginam o que aconteceu. Mas sim, eu também achei incômodo. Rola, né, umas quebradas assim que dão uma cortada mesmo no clima. Eu acho que essa parte mais da montagem mesmo, que às vezes ele acelera quando não precisa acelerar, e tem momentos que ele dá um tempo de tela que a gente, tipo, vai olhando aquilo. Por exemplo, eu acho que porque assim, o diretor, né, o Michael Sarnoski, ele é um diretor novo, é o segundo longa-metragem dele, ele escreveu também o filme e tudo mais, e ele mostrou, e ele mostra que ele tem uma visão ali muito boa, tem umas cenas lindas assim, os enquadramentos ótimos e tal, que eu acho que funcionam muito bem assim, e tem momentos que ele dá o tempo de tela pra gente, que a gente vai entrando dentro daquele ambiente, vai sentindo tudo que tá em volta daquilo. Então, no começo do filme, a gente tem cenas, por exemplo, da Sam limpando o rosto, né, tirando aquele pó branco e tudo mais, e, né, e ela ali dentro daquele teatro, entendendo o ambiente, tipo, uma coisa bem pausada, ritmada e tal. Quando ele acelera para essa parte de ação mesmo, que eu acho que às vezes ele perde um pouquinho a mão, sabe? Ele consegue criar tensão, mas às vezes ele dá umas derrapadinhas assim, entendeu? Eu me incomodei mais com a cor do filme, na verdade. Também pode ter sido a minha projeção. Uhum. Na verdade, foi até uma dúvida quando eu saí da sessão. Eu achei que ele tem momentos... Tudo bem, faz sentido, mas momentos que é muito escuro. É verdade. E aí, escuro demais. E você tá lidando com uma protagonista retinta. E tem hora que eu acho que fica... Não é no filme todo, é mais no início, um pedaço ali. Mas tem hora que eu acho difícil de enxergar, gente. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Tá muito escuro, e muito sujo, assim. Porque tudo bem, tá... por isso que eu digo, faz sentido, porque a cidade tá... cheia de sujeira, né? Depois de uma situação dessa, os prédios foram derrubados, a cidade está cheia de destroços, então é óbvio que no ar vai estar muita poeira, muita sujeira, muito disso, né? Mas tem hora que vira só uma névoa escura, assim, e que fica difícil de ver a Lupita, me incomoda um pouco. E a Lupita... Vamos falar um pouco da Lupita. A Lupita é uma força da natureza, né? Essa mulher é impressionante. Eu fico impressionado quando ela tá em tela, assim. A força que ela tem em tela, sabe? E ela tem umas coisas, tipo, a gente já viu ela em outros papéis, em filmes de terror, por exemplo, como Nós, por exemplo, né? E ela faz uma personagem super difícil, porque em Nós ela tem uma mesma personagem, né, em duas versões, vamos dizer assim. Aqui ela precisa mostrar uma personagem hiperfragilizada, desesperançosa e dura, né? Porque ela é muito prática. Ela é prática, mas ela tá enrijecida com tudo, né, que tá acontecendo. E aí tem momentos ali que ela traz uns lances de interpretação assim que você fica maravilhado. Tipo, no começo do filme, quando eles sobem no prédio e tem aquela cena do bombardeio que derrubam, né, uma ponte. Todo mundo tá subindo correndo pra ir lá no topo do prédio pra ver, e ela vem subindo
atrás deles e ela vai perdendo o fôlego, né? Porque ela não tem condições de saúde para subir aquilo lá correndo como todo mundo tá. E ela vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perdendo a força. Quando ela chega lá em cima, ela tá exaurida e mesmo assim ela se escora em alguma coisa para olhar aquilo que tá acontecendo e ela fica chocada com aquilo. Então, tipo, todo esse movimento que ela faz, a gente fica assim, tipo, junto com ela e vai entendendo essa fragilidade dela. É muito maluco, assim, como ela consegue equilibrar esses aspectos dessa personagem. Vocês gostaram dela aqui? Eu sempre gosto dela em tudo. Sim. Inclusive, acho que ela merecia mais protagonistas e é algo curioso até, né? Uhum. Tenho várias questões sobre isso, mas assim, como a primeira protagonista dela foi a do Nós, aí ela fez um outro filme uma comédia de horror também, e aí agora ela tem uma nova protagonista. É incrível para uma mulher que já no início da carreira como atriz ganhou um Oscar. E, enfim, ela tem muito pouco protagonista no currículo. É verdade. E assim, eu acho que o elenco é bem enxuto, né? Mas eu acho que tá todo mundo bem. Mas, claro, como sempre, a Lupita brilha, né? E ela é tudo isso, que a personagem dela é tudo isso que você falou, Rafa, fragilizada, porém dura. E ela tem que fazer tudo isso em silêncio, né? Então, essa expressividade, assim... Isso que eu gosto muito desde o primeiro filme, né? Essa questão do silêncio, porque se não há falas ou se há poucas falas, você tem que ser muito bom em criar uma tensão visualmente, né? Em ter os personagens se expressando só visualmente, assim. E acho que é brilhante, assim, como tudo que ela faz, mas você acompanha, assim, muito de perto, né? Tudo que ela tá sentindo, assim, você consegue ver na cara dela, nos movimentos, enfim, é incrível. É interessante porque não é só uma questão de expressão no rosto, né? Tem toda uma corporalidade, principalmente porque a gente tá falando... Quer dizer, a gente vê isso nos outros filmes, como a Sil falou, eu acho que a Emily Blunt é muito boa nisso também, assim... De quando o pé dela machuca e enfim. Mas eu acho bem interessante observar nesse filme justamente porque ela é uma personagem que tá fragilizada. Ela tem uma doença e isso, enfim, influencia na maneira como ela pode se proteger. Né? Como ela cansa mais, como é mais difícil correr, como ela precisa dos remédios para, enfim, tem toda uma questão muscular aí. Eu acho que a corporalidade dela é realmente muito interessante. What do we do? Save everyone we can. I have a plan. Agora, isso que você estava falando, Ká, antes, sobre a questão dela ter uma protagonista, me lembrou muito aquela fala, que é uma frase, né, muito conhecida da Viola Davis, né, que ela fala isso, né, justamente sobre como é muito mais difícil ela conseguir se provar para um mercado que tem toda essa questão racial que tá ali em volta disso, né? E a Viola falava isso, ela falava, eu ganhei Oscar, ganhei prêmio no teatro, eu fiz Broadway, eu fiz, sabe, grandes produções, pequenas produções, trabalhei com isso, com aquilo, e mesmo assim, por exemplo, ela ou não era chamada para ser protagonista, ou sempre era oferecido papéis menores para ela, e é um esforço contínuo isso. Então, quando a gente vê uma personagem dessa em tela, e você vê o tamanho do talento, por exemplo, da Lupita, nessas questões de, ela precisa demonstrar tantas coisas, e em silêncio, e você vai sentindo todo esse peso da personagem em silêncio, a gente tem uma aula de interpretação que não há motivo pelo qual ela não seja protagonista em mais filmes, né? Simplesmente tá escancarado o porquê não ser, né? Sim. Não dá nem pra disfarçar, né?
Não dá. Quando você vê essa mulher em tela, você fica, assim, é impressionante, Eu até acho que os personagens que estão junto com ela, o próprio Joseph Quinn, né, que é um cara novo também, que, enfim, ele surgiu lá em Stranger Things e tal, ele também tem uma expressividade muito boa, e eu gosto muito desse contraponto que é feito entre eles, né, porque enquanto a Sam, da Lupita, é essa mulher fragilizada e tal, mas ela também precisa ser dura e precisa ser prática, porque ela tem um objetivo, ela quer meio que fazer a última grande viagem dela, né? É comer a pizza, ela quer rememorar algumas coisas ali que a cidade traz pra ela e tal, então ela já entendeu desde o começo. A gente já tem essa clareza da personagem, que ela sabe que ela não vai durar naquele mundo, ela já tem essa consciência, né? E aí a gente tem do lado um cara que é branco, tava fazendo faculdade, com uma saúde plena, né, super bem, e no entanto é um cara super frágil e sensível, e aí ele tem uma dificuldade de entender o que ele precisa fazer ali, e aí quando ele perde esse centro, que é o plano de vida dele, que é estou aqui para estudar, estou aqui para me formar e tal, ele fica completamente perdido, e aí ele precisa se escorar nessa personagem da Sam, porque ele sabe que ela sabe o que fazer, ela é o guia ali dele, né? São muitos fins de mundo, né? Tem o macro e tem os fins de mundo individuais, né? Pra Sam é o fim da vida mesmo, né? Que ela sabe que não tem muito tempo. E pro Eric é uma mudança completa, assim, né? No que ele tava fazendo, né? Aquela vida certinha, com um rumo bonitinho. Tá fazendo tudo como a sociedade espera. E, de repente, tudo desmorona, né? E eu gosto muito de que ele é um cara que está apavorado e que ele admite que está apavorado. Né? Que às vezes a gente tem o estereótipo do homem, né? Que tem que ser o forte, o corajoso, etc. E ele ele tá com medo mesmo, e é isso aí, gente. Pra mim, vai além do medo, né? Ele tem crises de ansiedade muito forte, quase pânico, né? Eu acho interessante porque... Aí lá vou eu, né, trazer a questão racial. Mas por favor, é isso que precisamos, cara. Mas eu acho interessante o paralelo da coisa dele ser um cara, dele ser um homem e ela ser uma mulher, e aí a gente tá fugindo, né, do estereótipo, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de uma pessoa branca e uma pessoa negra. Uhum. E ela naturalmente é uma pessoa, por ser negra, por toda a história dela, pra mim fica meio essa coisa de que, tipo, ela, além dela ser negra, ela tá doente, né? Então ela foi obrigada a se endurecer de alguma forma. O que é curioso, porque ela tem uma profissão de muita sensibilidade. Exato. Muito e ele é uma pessoa branca, quando o mundo dele, o mundo que ele conhece, ele é homens brancos, ele tá no topo da cadeia, digamos assim. Se o mundo que ele conhece se destrói, como é que ele sabe lidar com isso na prática? E aí a gente vai entrar... Não, é porque é muito fácil colocar o cinema e botar aqueles homens musculosos e como se eles fossem, excesso de virilidade. Homem não aguenta sentir uma dor, gente. Vocês já viram homem... desculpa, Rafa, mas é verdade. Você já viu um homem machucado, um homem sentindo qualquer dor, gente? É verdade. Porque a mulher nasce com dor a vida inteira. Inclusive é naturalizado, é uma coisa que pra mim é muito problemática, é como naturalizam dor em mulher, né? E dor em mulher negra... Até tem altas histórias, né, de parto e de como nos nossos hospitais aqui no Brasil as pessoas são mais cruéis com mulheres negras, porque acreditam que mulheres negras aguentam mais dor e sofrimento. Mulher é sempre naturalizada. Mulher tem um monte de cólica todo mês, é normal, vai pesquisar uma endometriose. E nunca ficou sabendo porque cresce ouvindo que ter dor é normal. Mas o homem sente qualquer dor e ele já tá morrendo. Fica doente, cara. Doente. Então, assim, pra mim é muito aquela coisa de, tipo, o mundo que ele conhecia, como disse a Sil, ruiu, né? Então, como é que ele vai viver agora? Ele não sabe sobreviver, porque ele perdeu todas as bases de suporte mesmo que ele tinha. Não, e isso que você falou é tão interessante, porque enquanto ela tem uma profissão super sensível e ela aprendeu, né, a se endurecer por tudo que aconteceu com ela, ele, no entanto, é um cara que tinha uma profissão super racional e técnica, porque ele estava estudando direito, né?
era outra coisa. E aí ele também se perdeu completamente nisso, né? Sim. É muito maluco. Mas isso, eu acho realmente. muito legal a dinâmica deles dois, sabe? A construção da relação deles e como vai se tornando algo muito mais profundo do que poderia ser, porque eles estão numa situação de sobrevivência, né? Então, acaba sendo tudo muito rápido, mas é a necessidade que acaba unindo aquelas duas figuras tão diferentes. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito... A gente estava falando do gato e das coisas absurdas, né, com relação ao gato, mas eu acho que o filme, ele é um filme que fala muito sobre afeto, né? Sobre os afetos e o quanto a gente... Sim. Os afetos que nos movem, né? E aí eu acho que o gato acaba sendo uma adição que vai além dessa coisa. Ai, que lindo, gatos fofos, maravilhosos, que engraçadinho. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de que o amor, o afeto, ele vai além da lógica do amor humano, sabe? E que por mais que ela já tivesse meio que desistido de viver, quando tá naquela situação... o gato se torna uma outra figura que ela quer proteger também. Sim. E que ela quer que tenha uma vida, sabe? Que siga a vida, que sobreviva aquilo, mesmo que ela não vá sobreviver. Então eu acho que o filme traz uma coisa muito interessante pra mim com relação aos afetos, sabe? E é uma coisa, essa coisa, né, muito próxima, assim, da gente, porque a gente tem os gatos e... E é uma coisa que eu penso, tipo, se algo acontecesse comigo, como ficariam meus gatos? Nossa, eu penso nisso sempre. E é meio que o que ela faz, né? Ela garante que no final o gato vai pelo menos ter alguma chance ali, né? De ser salvo. E arma aquele plano, assim, pra que ele fique bem mesmo. Até é interessante porque quando a gente vai ver, né, os estudos de cor e tudo mais desse filme, ela tá sempre com aquela manta, né, uma manta amarela. O amarelo geralmente é utilizado justamente para transmitir o calor, né, um certo otimismo, ele traz uma ideia de felicidade, é uma coisa positiva, ele envolve muito mais a positividade. E aí é interessante ver que ela tá sempre carregando esse amarelo com ela, então dificilmente ela tira. Então por mais que ela esteja nessa situação completamente caótica e tudo mais, ela tá sempre com um certo positivismo nesse sentido de que ela quer cumprir, né, com essa missão. Ela sabe para onde ela quer ir, ela sabe o que ela quer fazer, ela tem o gato dela e tal. Então envolve realmente essa questão. E até isso de falar um pouco sobre essa conexão entre pessoas e tal, eu achei interessante porque fala muito sobre empatia também, né, da gente realmente se colocar no lugar do outro ali de uma maneira muito mais próxima e conviver com o outro, entendendo também aqueles espaços e aquele momento do outro. E eu acho interessante porque no começo do filme, em um determinado momento, ela ajuda, né? Ela vê aquelas duas crianças na fonte e ela ajuda as duas crianças ali rapidamente. Só que ela ajuda até um certo ponto, porque ela leva até aquela multidão e ela instrui as crianças. Segue aí. E aí, dali pra frente, as crianças, né, vão estar meio que assistidas ali de alguma forma. Beleza. Quando o Eric surge, ela meio que manda ele também. Vai pra tal lugar, vai ter um barco, você vai poder ir embora e não sei o que, tal. E ele tá tão quebrado, tá tão perdido, que ele gruda nela porque ele percebe nela justamente esse norte que ela porque ela sabe o que ela quer e ele não sabe. Então esse lance dessa conexão deles que vai se construindo ali, passa muito por isso também. Ele fica indo atrás dela e querendo estar junto com ela por conta disso, por conta dessa empatia que vai surgindo entre os dois, assim. Ele vai entendendo as condições dela, ela vai entendendo essa questão da ansiedade dele, da fragilidade que ele tá ali, e um vai dando o suporte pro outro. E aí o gato surge quase como um elo realmente de conexão entre eles, que é a parte mais pura, é a parte mais amorosa, né, e tal, de tudo que o gato pode mostrar, né, e significar naquele momento, né. E eu acho muito bom realmente como a gente vai sentindo isso com esses dois, assim. Então é muito legal a maneira como vai se
construindo essa relação, né? Eu achei super bem desenvolvido, né? Como eu tinha falado antes, né? É um elenco super contido, então são poucas pessoas que têm que segurar o que tá rolando ali, né? E eu acho que eles funcionaram muito bem, o desenvolvimento dos dois fez sentido, né? A gente já sabia meio pra onde a Samira iria, né? Porque a gente sabe desde o início que ela tá com essa doença terminal, então o fim dela é, claro, né? Meio que esperado, mas a jornada até lá, né? Como que isso vai ser construído é que é o mais importante. A gente tem nessa personagem esse objetivo do lance da pizza, né? Eu acho interessante porque no começo, quando ela fala assim pra ele que ela tá indo atrás da pizza e tudo mais, soa até como uma coisa meio boba, assim, né? Tipo, pô, ela tá indo atrás da pizza, né? Como assim tá indo atrás de pizza? E depois, quando é dado o significado do que é essa pizza, a gente vai entendendo essa despedida, né? Que ela tá preparando para ela mesma, assim. E até essa construção da despedida também é uma coisa que vai sendo dada pra gente meio que a conta-gotas, assim, né? Porque a gente vai vendo que, sim, ela tem uma certa desesperança pela condição dela e porque agora ela se vê também, né, em meio a esse caos e ataques e tudo mais, mas a criação desse objetivo, que é um último objetivo, assim, é algo que movimenta ela e aí a gente consegue entender a profundidade daquilo. Isso é muito legal também, né? Eu fico, sempre que eu assisto filmes apocalípticos, assim, gente, eu entendo que tem instinto de sobrevivência, mas eu fico olhando para aquilo pensando, primeiro, eu sei que, né, teria pouquíssimas chances, mas será que eu ia querer viver num mundo desse, sabe? Para começar. Então, porque seria, assim, é isso, né? O objetivo vira só a sobrevivência mesmo. Só a sobrevivência, E ela ter se colocado esse objetivo, que é a pizza, que quem vê de fora, assim, quando eu vi alguém falar, antes de assistir, porque eu procurei saber pouco, né? Eu tô evitando ver trailers, porque mostra o filme inteiro, então eu tava sabendo pouca coisa, até que li uma crítica, a crítica que saiu no Boca, né? Falando um pouco sobre a questão da pizza. E assim, olhando só superficialmente, parece um negócio idiota. Mas logo pensando assim, é uma pessoa que tá com uma doença terminal, daí o mundo se acaba. É claro que ir atrás dessa pizza faz sentido. O que mais você vai fazer? Exatamente. Exato. Então, mesmo sem toda a questão emocional envolvida, né, nessa jornada, eu acho que mesmo assim faria pra mim. É verdade, Concordo é verdade. contigo. Que fosse só comer a pizza, né? E essa pizza específica, né? Específica, exatamente. Mas é realmente isso, porque é como a gente estava falando antes, assim, tipo, toda essa construção que é feita, tudo bem, dá essa tridimensionalidade pro personagem, a gente entende, né, e vai acompanhando ela no meio daquele caos e tudo mais, mas criar esses pequenos objetivos, assim, realmente vai movimentando. Até quando você falou, assim, sobre esse negócio desses filmes apocalípticos, toda vez que eu vejo esses filmes, eu tenho certeza absoluta, que eu seria um dos primeiros a morrer. Eu não tenho dúvida. Eu sempre penso a mesma coisa, que eu ia morrer muito rápido. Não, e eu acho que eu morreria do jeito mais idiota possível, assim, tipo, eu ia levantar, nesse caso aí desse filme, eu ia levantar e falar assim, gente, tem monstro, eu ia falar, sabe, assim, gente, tem monstro, aí, pá, me pegou, já era. É isso. Eu tenho certeza que eu não teria condição de ficar num lugar dessa forma, assim. E ainda mais tendo o adendo do gato, como já comentamos, os meus gatos também, eles não são. Tem uma delas, ela senta aqui na janela e fica olhando pro prédio da frente, quando tem umas pombas passando, lá longe, sabe? E ela mia como se estivesse no maior sofrimento da vida dela. Como se tivessem tirado essa pomba das mãos dela, sabe? E eu ia ficar com ela, sabe? Se algo acontecesse.
Eu nem tenho esperança. Não tem como, realmente. Agora, a gente tem esses personagens secundários, né? A gente tem lá o Ruben, que é esse enfermeiro, que é vivido pelo Alex Wolff, que é um cara que também tem uma super expressividade, assim, né? Ele tem uma das cenas que eu acho mais impactantes no filme, que é quando eles estão logo no começo, né? Que o monstro chega ali e fica bem perto deles, ele abaixa assim, e aí abre a boca e você vê lá dentro da boca do bicho aquele negócio tremendo, assim, tal, ele tem todo um aparato ali dentro da boca dele, toda uma forma biológica ali de escutar o menor som possível ali e tal. E a gente tem também o Djimon, né, Hounsou, que é um cara que tipo, super conhecido, já fez vários filmes e tal, e aqui ele faz um personagem, tipo, quase um subcoadjuvante mesmo, assim, né, porque ele aparece só pra segurar a Lupita no começo, depois aparece no final, e aí eu acho que tem ali também uma cena no final, meio que uma referência também, né, porque tá ele no barco, é uma coisa meio que lembra um pouco aquele filme que ele fez do Amistad, né, que é uma coisa tipo, ele tá no barco, aí ergue a mão pra pegar o cara que tá na água e tal, tem uma coisa assim meio referência, por ser ele também, né, assim, mas são dois atores bons que a gente vê, mas que, assim, eles passam muito rápido também, né, por isso também o filme acaba ganhando esse contorno mais intimista, assim. Vocês gostam desses dois? Vocês acham que eles foram, sei lá, meio que subaproveitados de alguma forma? Sim, eu gosto do Wolff, né, eu acho ele um bom ator, acho que ele já mostrou algumas vezes como ele é bom, mas assim, eu acho que inclusive por ele ser, eu acho que de certa forma ele é até mais conhecido do que o ator que faz o Eric, é um choque que ele morra tão rápido, sabe? Porque a gente não tá necessariamente esperando isso, a gente espera que ele vá durar mais um pouquinho. Então, eu não acho necessariamente que ele é subaproveitado, eu acho que ele é um susto pro público. Entendi. Que espera que aquela relação vá ser mais desenvolvida e acaba que não é um corte, assim, tipo. Então, pra mim funciona o choque, sabe? Eu tenho um pouco de picuinha com essa cena dele, porque começa a fazer aquela barulheira da desgraça e aí o monstro aparece depois, né? Que ele consegue fazer parar e o monstro aparece quando a camisa dele rasga. E aí tem um desses sustos meio... Eu não tinha reparado nisso. Agora que você falou, me veio, eu lembrei. É porque aí eu fico pensando, beleza, demorou, o monstro ouviu o barulho da máquina e ele demorou pra chegar. Só que em outras cenas, tipo, cai uma pena e o monstro já tem 8 monstros ali. E assim, não é nada que eu me apegue tanto, sabe? Mas se prestar um pouco de atenção, não faz muito sentido, às vezes. É verdade. Tem uns barulhos que já causam, tipo, vem uma procissão de monstros e tem outros que fica beleza, sabe? É verdade. Então, eu não me incomodei, assim, com o Alex Wolff ter ficado pouco tempo no filme. Já imaginei que fosse ficar pouco tempo no filme, mas é que é mais esses detalhezinhos, sabe? Sei lá, eu achei que são essas coisas, né, que fazem, poderia ser escrito de uma forma que fizesse um pouco mais de sentido, talvez, mas tudo bem. Não, é que eu confesso que eu acho que muitas das questões com relação ao barulho são muito... É isso, eu acho que nos 3 filmes, assim, e nesse principalmente, a nossa suspensão de descrença tem que ser bem grande. Ele é meio que, ele é sensível ao bel prazer do roteirista, né? Exato. Exato. E tudo bem também, porque se fosse pegar, assim, muito detalhe, pra mim, esses monstros ouviriam, tipo, o coração das pessoas batendo, sabe? Tipo, se eles ouvem tão bem assim, qualquer coisinha, se ele tá muito perto de uma pessoa, ele vai saber que ela tá lá. Ele vai ouvir qualquer coisa que ela esteja fazendo, sabe? Respirando. E claro que isso não vai acontecer, senão só morreria todo. Você teria 5 minutos de filme no primeiro lá e pronto, acabou. Mas você sabe se o que, por exemplo, até esse lance da suspensão de descrença que a Ká falou, realmente, assim, tipo, não tem jeito. A gente precisa ter isso o tempo todo. E esse filme, eu acho que ele
puxa mais isso, assim. Porque teve uma hora até, quando a gente tava saindo do cinema, comecei a pensar sobre o filme, e daí eu falei assim, tem umas coisas que, tipo, por exemplo, eu realmente queria saber, e aí eu acho que, tipo, vai ter essa porta aberta pra se em algum momento eles quiserem, né, explorar um pouco mais esse universo e tudo mais, porque quando o filme se intitula Dia 1, e aí, tipo, eu achei que a gente ia entrar um pouco mais dentro dessas questões, tipo, sabe, como que esses monstros chegaram a dominar o mundo ao ponto da gente ver lá no filme 1 e no filme 2, né, os humanos, tipo, muito, assim, já preparados e já entendendo, né, como que funciona aquela mecânica e as pessoas terem morrido e tal. Porque depois eu fiquei pensando assim, cara, sei lá, o exército, a hora que percebe isso, ele poderia colocar tipo um radinho no centro da cidade, esperar um monte de monstro aparecer e ir jogando bomba, sabe assim? E aí você fala, tá, ele poderia acontecer, poderiam ficar num barco ao longe, né, da margem, e aí ver o bicho vindo e ficar lá, dando tiro nos bichos. Então, tipo, tem umas coisas que a gente fica realmente assim, tá, deixa. A gente tá entendendo que eles são super rápidos, super fortes e sabe, eles surgem de uma forma meio que inesperada, e é um pouco isso, assim, porque realmente, se a gente for comparar essas questões, aquela grande cena desse filme, que tá ali mais ou menos no começo do segundo ato, ali mais ou menos, quando eles... enfim, estão andando e a Lupita vai levantar e derruba o livro, e aí aparece aquele monte de monstro que vai atrás dele, e eles saem correndo e entram dentro do metrô e não sei o que, tal. É meio que isso que você falou, assim, tipo, é o livro que caiu, mas, pô, durante todo o tempo eles estavam andando, eles pisaram em caco. Sim. E, né, então você fica meio, é um cuidado que eu acho que o Krasinski teve um pouco mais lá nos filmes, porque tem aquele lance deles jogarem aquele negócio no chão, andar descalço, né, tipo, tem uma outra coisa ali, né? Eu acho que o Krasinski tem mais cuidado, ao mesmo tempo que eu acho que tem a coisa de, é Nova York, a cidade é naturalmente barulhenta e tem um barulho. Então os bichos estariam mais... dispersos, assim, né? Só que ao mesmo tempo é exatamente isso que você falou. Eles estão andando e tá beleza. Aí um livro cai e aí eles vão todos em cima do livro, sabe? Não, mas é isso, tem que rolar essa suspensão de... senão não tem filme. Mas é isso, são uns detalhezinhos que eu acho que dava pra, às vezes, dar uma mudada, tomar esse cuidado um pouco maior, mas também não é nada que vai estragar a experiência de ninguém, eu acho, né? If we stay here, we die. I have a plan. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. Eu acho que ele se encaixa bem também como esse filme. Se você for pensando nisso, que é um filme episódico, né, intimista, que vai focar ali nesses dois personagens e tal, você não vai ter essas respostas de como eles entenderam, como que, né, as coisas se desmancharam tão rápido, né, nos lugares, assim, e tal. Então, tipo, conforme você vai abrindo um pouco mais de margem pra isso, aí você começa a entender, tipo, vai assim, ele fica bom. Assim, são dois personagens que realmente são pessoas comuns, assim, né? A gente vê que a jornada deles é basicamente essa, de tentar sobreviver pra chegar a um ponto ali onde ela vai comer a pizza e ele vai embora e tal. Então são personagens que até a missão deles, assim, é uma missão mais simples. É diferente da família, né, que tinha a Emily Blunt lá e tal, que era meio que uma coisa que, a gente tem que
ter que ficar aqui, a gente precisa criar uma rotina, porque a gente tem uma bebê pequeno que vai chorar, que vai nascer e tal. Então tinha um pouco mais de complexidade nos 2 primeiros filmes, assim, realmente. O que é engraçado, porque eu gosto mais desse segundo do que desse terceiro do que do segundo. Eu acho o segundo com várias fragilidades, que mesmo com toda a coisa da suspensão de descrença que eu preciso ter nesse, eu acho que ele acaba funcionando melhor do que o segundo, que acaba sendo, pra mim, um pouco mais genérico, assim, na sua forma de... Tem umas coisas que eu não consigo comprar naquele segundo filme de jeito nenhum. Acho que ele também não trouxe nada novo, né? Não, Acho que o que ele quis trazer novo foi o dia lá na cidade do interior. Sim. Mas fora isso, é só a continuação do que a gente tinha visto no primeiro, né? Nada espetacular aconteceu, assim, de diferente, pra ser mais marcante, assim. E o primeiro tem a coisa do próprio... A gente tem o grande herói ali, né? Que, tipo, né, acaba se sacrificando pela família e tal, né? Então tem uma... Eu acho que o primeiro é o mais redondinho, realmente, deles. E até porque surpreende, né? A premissa é muito boa, assim, né? Dos filmes. E aqui, de novo, é um filme que a premissa é boa também. A ideia de se passar numa grande cidade com esses personagens e tal é muito legal. E assim, a gente pode realmente ter outros personagens. A gente pode ter, por exemplo, um filme que vai falar de uma professora quando estava dando aula para um monte de criança nesses dias, entendeu? Como é que ela vai fazer para segurar? Então, assim, tem vários cenários que podem ser explorados. Para vocês, tipo, vocês gostariam de ver uma coisa um pouco mais técnica e tal, assim, disso, de tipo, pô, como que o governo sucumbiu a isso, por exemplo, sabe? A essa crise. Tipo, é um tipo de história que atrai vocês, ou vocês gostam dessas histórias um pouco mais focadas em personagens, assim, do cotidiano? Olha, eu até gosto da coisa de como o governo funciona, dessas histórias mostrando questões políticas e tal, mas pra mim, eu acho que pra lógica desse filme teriam que construir muito bem pra isso de fato ser interessante e não perder a coisa mesmo dos monstros e não virar... Porque, sei lá, o primeiro filme tinha algo de muito inovador com a questão do som, por exemplo. E como ele trabalha aquela relação dentro daquela família que já perdeu tanto, que vai perdendo tanto, ao mesmo tempo que a família tem toda a coisa por um dos filhos, né? A menina ser surda. Então eu acho que o primeiro filme ele tem umas coisas muito interessantes nesse sentido. E aí, quando eu penso numa lógica feito ir para a parte política, eu acho que se perderia muito dessa coisa, sabe? Da conexão entre as pessoas e do medo. A luta pela sobrevivência perderia um pouco a força, porque eu acho que ia virar só negócios, digamos assim, sabe? Sim, sim, é verdade. Então perderia a essência, eu acho. Viraria uma outra coisa que poderia ser muito boa, mas eu acho que perderia a essência que faz um lugar silencioso, sabe? Sim. É que aí, acho que tem a limitação de quantas histórias, né, de pessoas dá pra contar. Assim, claro, é infinito, mas quantas histórias diferentes, quanta originalidade você consegue manter, assim, trazendo essas histórias dos sobreviventes também, porque... Sei lá, você pega uma série tipo Walking Dead, assim, que durou acho que 10 anos. E foi cansando, sabe? Porque começa a virar um ciclo que é meio que sempre a mesma coisa ali. Então, mesmo trazendo novos personagens, né, lugares diferentes, acho que poderia ficar um pouco repetitivo. E como a gente sabe como o Hollywood funciona, eu não duvido nada que venham outros filmes por aí na franquia, né? E que acabe caindo num rolê nesse sentido, assim. É verdade. É verdade. E é um filme que ele tem todo... Porque, assim, quem que é a produtora? É a Paramount, né? Então, a Paramount, ela fez um anúncio um tempo atrás falando que eles iam fazer, assim, continuações e tal de obras que eles viram que tiveram sucesso, né? Quando você para ver um filme desse, por exemplo, que eles vão pegar um diretor novo e tal, acaba sendo uma obra que, como ela já está muito estabelecida e ela, né, teve uma bilheteria legal e tudo mais, você
olha para uma obra dessa e daí você fala assim, bom, eu consigo trazer alguns diretores, fazer alguns cenários, né, experimentar coisas diferentes aqui, mas envelopado com esse universo do Lugar Silencioso. Então a gente tem essa ideia de que ele pode realmente ir expandindo para outras histórias e para outros ambientes e tudo mais. E aqui, por exemplo, eu acho que é uma porta de entrada mesmo, porque o Michael Sarnoski, ele é um cara que, assim, ele mostra algumas virtudes, principalmente na parte de enquadramento, ele faz algumas brincadeiras bem legais ali, né, em como que ele movimenta e ele vai contar essa história. E eu acho que, por exemplo, para um ator como o próprio Joseph Quinn, que é um cara que, tipo, não tem grandes filmes, assim, na carreira, e ele veio de uma série bem hypada, assim, é uma porta de entrada também, porque aqui a gente viu ele, assim, junto com uma atriz de peso como a Lupita, e ele faz ele tem uma interpretação boa, então acaba sendo um filme que ele traz essas virtudes, inclusive mercadológicas, assim, também, né? Sim. O Joseph Quinn acho que ganhou na loteria, né? Porque já vai fazer Gladiador 2, rola, né? O Quarteto Fantástico. É isso que isso me pega um pouco também em Hollywood, que aí você vai ver agora tem, tipo, 6 atores e atrizes que estão em todos os filmes. Sim. Aquele moço, o Bill Skarsgård, tem 3 filmes dele saindo esse ano, sabe? E aí vira esse negócio... que você vê sempre os mesmos rostos, assim, eu acho um pouco triste. Por mais que, assim, são bons atores, sabe? Não é, o problema não tá neles. Mas começa a ficar um pouco enjoativo, assim, ver sempre essas mesmas carinhas em continuações, em reboots, em remakes, no que for, sabe? Parece que é tudo uma repetição, assim, do que a gente já vê. Mas claro que... assim como um lugar silencioso que já está fazendo muitos milhões de dólares, esses outros também farão, sabe? Uhum. Então, são apostas muito seguras, né? Das grandes produtoras, assim. Enquanto isso, cara, a Lupita tá pra sair um filme dela lá com a Chloe Grace Moretz, né? Que é de UFC. Sim. E é isso. E nem tem data pra sair, tipo... Tá aí, depois ela vai fazer algumas dublagens e tal, né, umas vozes aí pra algumas animações, e é isso, né, segue aí tentando se provar, né, cara? Assim, eu nem diria que ela segue tentando se provar, eu acho que ela já se provou há muito tempo, exato. E eu até acho que ela trabalha bastante, eu só acho curioso como normalmente quem tem um Oscar logo no início da carreira, ou quem já fez o tipo de coisa que ela fez, ela faz umas grandes produções, né? Inclusive de vários estilos, assim. Mas ela tem poucas protagonistas no currículo, né? Então, é isso. Eu espero que ela tenha mais protagonistas no currículo. Mas trabalhando, ela sempre tá. Tamo aí, sempre esperando pra ver ela dar um novo show, né? Porque é muito boa. Exatamente. Eu só queria falar da cena final, porque eu acho que eu gosto muito de como a Samira é uma personagem que tá morrendo ali, né? Ela sabe que vai morrer em breve, mas a cena final, ela escolhe como e quando vai morrer, sabe? Uhum. E eu gosto muito disso, assim. Ela lá ouvindo música e ela tem a última frase que ela fala, eu não lembro. Tipo, foi bom ter voltado, alguma coisa assim, sabe? E eu gosto muito dessa cena, assim, achei que foi o final, ó, joia. Eu também. Eu gosto desse final também, acho um bom final pra ela. E realmente, né, porque, assim, é isso, ela que decide, ela que coloca ali o limite dela, ela dá o destino pro gato, ela salva o cara, é a grande heroína mesmo, né, do filme, né?
detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Cá, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de dica pra essa semana, Cá? Pode ser 1, 2, quanto você quiser. Ok. Eu queria começar... Eu queria indicar um livro. Boa. Lá vou eu pro meu lugar comum, mas assim, saiu recentemente o livro Quem Vai Te Ouvir Gritar, que é uma coletânea organizada pelo Jordan Peele. Então, eu não poderia deixar de falar de uma coletânea de horror negro organizada pelo homem por quem eu sou apaixonada. Eu realmente sou muito fã. Eu li o livro recentemente e são todos autores não brancos, né, negros, ou como nos Estados Unidos chamam alguns marrons e tal, mas é essencialmente uma coletânea de horror negro, escrita por pessoas negras e que vão ter vários tipos de narrativas. Desde o horror vindo através da lógica mais voltada para a realidade, e aí a gente vai ter violências e coisas assim, mas eu acho muito interessante como o livro traz alguns contos que são muito criativos, inclusive na abordagem, né, e em trazer questões da cultura, sabe? Tem histórias que vão pegar mitos africanos e colocar dentro. Enfim, alguns contos são realmente assustadores, outros eu não achei tão assustadores, mas algumas pessoas vão achar, porque o medo acaba sendo... Existem medos coletivos, mas eu acho que alguns medos são muito individuais, né? Mas são autores que vale a pena conhecer, sabe? Alguns são, assim, excepcionais. Sei lá, é um livro de contos, cada pessoa vai gostar mais de um do que de outro, mas eu gostei demais da curadoria e eu acho a seleção muito boa, vai passar por muitas temáticas, muitos estilos, então você tem horror e ficção científica de muitas formas, então fica essa indicação. O livro acabou de sair. Ele funciona quase como um polo, assim, para possíveis filmes também, ou ele não tem essa pretensão, é mais contos e boa, assim? Então, eu não acho que tem necessariamente a pretensão. Alguns dariam filmes maravilhosos, até porque alguns dos autores também são roteiristas e trabalham com cinema. Então... alguns contos são extremamente visuais e você você lê e vai passando aquele filmezinho na sua cabeça, sabe? Nossa, seriam ótimos filmes. Mas é isso, eu acho que algumas histórias são muito visuais e é muito interessante, na verdade, isso, porque um dos contos, por exemplo, é em forma de peça. É toda uma peça. Então você vai ter realmente formas diferentes dentro desses contos, sabe? Então é um livro que eu realmente recomendo. É bem interessante, pra dizer o mínimo. Bem legal. Eu quero muito ler. E eu queria indicar uma mostra que tá rolando em São Paulo. Começou dia 10 e vai até o dia 17, que é a mostra Filmes de Plástico, que tá rolando no Cine Sesc. E vai celebrar os 15 anos da produtora de Minas Gerais e que lançou filmes como Martin 1 e O Dia Que Te Conheci. E aí vão ter vários filmes que vão pela primeira vez pro cinema. E outros vão estar na plataforma do Sesc Digital, né? Outros estão na plataforma do Sesc Digital. Então vai ter masterclass com os diretores, e, enfim. É uma produtora que faz filmes incríveis. Sim. E que são muito sensíveis e que trazem um olhar muito próprio para o Brasil, sabe? E sai muito dessa coisa do eixo Rio-São Paulo e mostra outras realidades. Então, enfim, vale muito a pena. São filmes incríveis que, para quem não conhece, vale a pena conhecer. É isso. Nossa, sensacional. E eu vou te dizer, hein, porque o Filmes de Plástico ele é formado lá pelo... Tem o André Oliveira, tem o Gabriel Martins, né, que fez Marte 1. Isso. O Maurílio, né, Maurílio Martins também, irmão do Gabriel. O Thiago Correia. São caras que estão, assim, fazendo filmes sensacionais. Você vai estar lá todos os dias, cara? Pretendo. Legal, legal. Então quem quiser te tietar, pode te encontrar lá. Sim.
Pô, legal. A mostra acontece do dia 11 ao dia 17 de julho em São Paulo. Vai ter link aqui no post, quem quiser conhecer um pouco mais. Aliás, tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post e na descrição desse episódio, né? Então, se você não pegar alguma coisa, vai lá. Vai estar tudo descrito com os links para você ser direcionado aí e fazer alguma das coisas que a gente tá falando aqui. Sil, e você? Tanto tempo depois, a última participação foi em 2021, então tem coisa pra caramba pra você indicar, hein, Sil? Deu tempo de ver umas coisas. Eu queria indicar uma série e um podcast. Eu vou começar pela série, então eu vou indicar Entrevista com o Vampiro. Nem é algo super original, porém, é assim, eu acho que Entrevista com o Vampiro, o filme, é o filme que eu assisti mais vezes na minha vida, assim, desde quando eu era adolescente. Errada, né? Não tá. Pois é. E aí, mas quando eu assisti, assim, jovenzinha, é um filme de 94, né? Assim, o subtexto LGBT passava, assim, direto, né? Não fazia nem cócega. E depois que eu fui entendendo, assim, né? Agora, tudo que foi subtexto no filme é texto na série, né? Então não tem... Tudo é muito mais explícito, assim, tanto em questão de sexualidade, como em até as mortes mesmo, é um pouco mais... Os vampiros são um pouco menos cuidadosos, eu acho, né? E eu achei, assim, por ser um filme que eu gosto tanto, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Quando vem uma adaptação nova, assim. Mas eu tô adorando, eu acho que tá sendo muito bem feito. O Jacob Anderson e o Sam Reed, que estão interpretando o Lou e o Lestat, estão super bem, assim. E eu me divirto demais assistindo. A primeira temporada já tá no Amazon Prime e a segunda vai entrar no fim desse mês. Ela já terminou, né? Já acabou de sair, mas no fim desse mês, pra quem quiser ver pelo streaming, já vai estar disponível também. E a terceira, eu acho que já confirmaram, a terceira temporada já tá confirmada, então quem quiser ver pode ir tranquilo que se gostar vai ter mais, então então bora. E o podcast que eu queria indicar, na verdade, é um podcast de storytelling, assim. Ele já saiu, já tem uma primeira temporada completa e a segunda tá em preparação e deve sair no segundo semestre desse ano, então eu já vou deixar de indicação para quem quiser ouvir a primeira. O podcast se chama O Brasil Vai pro Espaço. É um factual sobre como seria o Brasil se o programa espacial lá dos anos 50 tivesse de fato sido desenvolvido. Caraca, que legal. É muito legal e é uma história, assim, tem narração, mas tem vozes, né? Tem a dublagem, tem... Eu sei que o produtor, né, o Roberto Spinelli, esse podcast faz parte lá do Portal Deviante, que tem podcasts mais de divulgação científica, né? O SciCast é o mais conhecido, por ser um lugar que leva em consideração, assim, que trabalha, né, com a divulgação científica. Então, o Pena, né, que é o Roberto Spinelli, que é quem tá desenvolvendo esse podcast, ele é físico e ele tomou muito cuidado, assim, por exemplo, tem barulhos de foguetes e ele foi pegar o barulho do motor específico desse foguete que ele está descrevendo. Claro que a gente não vai saber, mas tipo, só usando isso de exemplo para tentar mostrar o cuidado com que foi feito, sabe? Essa série, Sim. assim. Então, se passam anos, começa lá nos anos 50, então tudo que aconteceu, até a Copas do Mundo, assim, que vão passando, sabe? Como que uma coisa poderia ter influenciado a outra, assim. Acabou ficando uma história muito legal, assim, e que faz muito sentido. Então, eu recomendo muito, assim, a primeira temporada tá completa, se não me engano, são 11 episódios. De coisa de meia hora, 40 minutos, assim, varia um pouco. E a segunda temporada deve vir aí no segundo semestre, já tá em preparação. Então, para quem quiser já ouvir a primeira para ficar no aguardo da segunda, eu recomendo. Ô Sil, só uma dúvida, eu fiquei agora... Eu já adicionei ele aqui, porque eu achei demais essa sua sinopse. Eu só fiquei com uma dúvida. Ele é um exercício imaginativo do que poderia acontecer se tivesse dado certo? Ou ele conta a história do porquê que deu errado? Não, ele é o exercício imaginativo. Se tivesse, ele pega assim de verdade o que estava rolando lá nos anos
50, né? Nesse começo do desenvolvimento, que acabou que o Brasil foi abandonando, né, o programa espacial por N problemas também, né? A gente tem a base de Alcântara que tá lá no Maranhão até hoje. Até esse podcast começou como uma homenagem, não sei se homenagem é a melhor palavra, porque em 2003 aconteceu aquela tragédia da base de lançamento de Alcântara, né? Que foi o que enterrou de vez, assim, eu acho, o programa espacial brasileiro. Então, 20 anos depois, né, que começou a ser lançada essa série. E aí ele imagina mesmo se tivesse tomado outro rumo, pega esse começo que é real, mas se tivesse tomado outro rumo, se tivesse se desenvolvido mesmo, como talvez poderia ter sido. Que legal, nossa, adorei essa ideia de fazer esse exercício imaginativo. Já coloquei na minha lista aqui, e bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe também um podcast, acho que é uma boa saída, né, para dicas assim, porque realmente tem coisa muito boa sendo produzida, e tem um específico que eu tô gostando demais, que se chama Sambas Contados, que é produzido lá pelo pessoal lá da Globoplay e tudo mais, mas quem é o grande anfitrião desse podcast é o Emicida. E basicamente o Emicida, ele vai contar um pouco sobre as histórias de algumas das músicas mais populares do samba. Então ele vai ouvir, né, a gente ouve algumas pessoas contando, e ele vai falar sobre o que foi, né, o movimento do samba, que é um movimento modernista e tal. Então ele vai falar um pouco justamente sobre como que o samba foi se construindo, e depois ele pega algumas músicas e vai analisando elas, e isso com aquela voz deliciosa que só o Emicida tem, que ele vai contando e ele vai te envolvendo naquelas histórias. E para quem não sabe, o Emicida, apesar de rapper, é um grande estudioso assim, né, do samba e tal. Então ficou muito legal. É um podcast que tem 10 episódios. Os episódios giram também em torno aí de 30, 40 minutos, mais ou menos. E ele começa falando, por exemplo, da tia Ciata e todo o movimento dela, né? Como começou o samba dentro do quintal, e ele vai filosofar um pouco sobre o simbolismo do quintal, o que é esse quintal, o churrasquinho no domingo e tal. E depois ele vai passar por Adoniran, Dionísio Barbosa, enfim, uma galera muito boa, assim, que a gente vai ouvindo e aquele samba vai entrando dentro da gente e vai trazendo aquela brasilidade à flor da pele, assim. Então acho que vale muito a pena para quem quer entender um pouco mais da nossa história, né, dentro de uma das maiores relíquias culturais que a gente tem, que é o samba. Acho que vale muito a pena a gente entender sobre o movimento, sobre o que o samba representa, e principalmente os artistas que fizeram o samba ser tão reconhecido, né, ao redor do mundo. Então vai lá, procura Sambas Contados, que tá dentro do Spotify e nos melhores agregadores aí de podcast que você possa ter e procurar. Chegando ao final desse podcast Cinemação 561, batemos esse papo aqui sobre Um Lugar Silencioso, dia 1, e eu só tenho que agradecer minhas convidadas que me ajudaram a fazer esse episódio. Então, Sil, muito obrigado pela sua volta ao Cinemação. Espero que a gente possa, né, retornar essa parceria com mais frequência, porque não pode ficar demorando 3 anos, né? Eu concordo, mas eu reforço aqui que não foi falta de tentativa. Você já me chamou outras vezes. Eu não fui. Eu já falei, Rafa, por favor, não me entenda mal, eu não posso. Exato. Não, faz porque parte.
Faz parte. E Sil, diz pra gente, você comanda podcast, você grava podcast, então traz pra gente também como é que as pessoas fazem pra ouvir você, qual que é o seu podcast, o que vocês falam lá e também suas redes sociais pra quem quiser acompanhar aí seu trabalho e o que você tá produzindo. Então eu tô lá no Falando no Diabo, podcast do Boca do Inferno, né? Quem quiser procurar a gente nas redes, o site é bocadoinferno.com.br, vai ter tudo lá. Nas redes sociais procurar por Boca do Inferno, porque cada uma é um arroba diferente. Então não é fácil buscar. E a gente tá lá falando principalmente de cinema de terror, né? Mas também rolam umas conversas sobre ficção científica, alguma fantasia. A gente dá uma variada de vez em quando. E eu só vou aproveitar, esse episódio sai a tempo ainda, quase no finalzinho, mas até dia 15 de julho a gente tá com inscrições abertas pra 11ª edição do Festival Boca do Inferno. Estamos recebendo curtas-metragens de vários gêneros diferentes também. Tem mostra suspense, terror, ficção científica, enfim. Quem quiser, quem tiver um filminho aí pra inscrever, conhecer aquele amigo que faz cinema independente, a gente tá recebendo inscrições então até o dia 15. O festival vai rolar em outubro em São Paulo. Muito bom, Sil. Obrigado novamente. Cá, obrigado também pela sua presença aqui. A Cá já tá no Cinemação pra quem quiser, né, com uma frequência. Ela tem aí os textos dela, então você pode entrar no Cinemação e já encontrar vários textos que a Cá manda pra gente. Enfim, pode ir lá interagir com ela pelos textos, mas tem outros canais também, né, Cá? Outras produções que você tá fazendo aí. Sim, eu tenho um canal no YouTube e eu tô muito ativa no Instagram, posto sempre várias vezes por semana, no feed e basicamente todo dia nos stories, sempre falando sobre cinema e TV, enfim, cultura, né? Mas muito voltado para gênero e raça, porque é algo que me interessa profundamente, então é isso. Sempre vídeo novo no Instagram. E muito é isso, tô no Twitter também, tô no TikTok, mas aí assim, é menos, sei lá, é mais, uma interação mais direta, digamos assim. O Instagram virou um perfil profissional. Tá certo. Vão lá atrás da Cá, da Sil, são pessoas que fazem conteúdos sensacionais, vale seguir e vale comentar e aprender com elas aí, fica a recomendação. Lembrando que se você gostou, né, desse episódio, você quiser ajudar na discussão, mandando suas críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário nas nossas redes sociais, @Cinemação, enfim, no Instagram, no Twitter, em tudo que você procurar a gente tá lá. E também tem o nosso e-mail, né, contato@cinemação.com. Lembrando que, né, não tem cedilha nem tio, quando você for procurar a gente, se escreve Cinemacal, você vai encontrar a gente em tudo. Pode me procurar também, Rafa Arinelli, você vai me encontrar em todas as redes sociais também, é só ir lá e me adicionar, a gente pode trocar uma ideia, bater um papo. E além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Fica o convite também para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 561 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.